estar aqui de novo, né? O pastor disse, nós lá em casa passamos mais uma vez aí pela Covid, mas graças ao Senhor nós estamos bem. A Débora está se recuperando ainda, no final de semana ela estará aí. Eu já na quinta-feira já estava bem, mas por segurança, né? Cuidado até com a vida dos irmãos, a gente fez aí uma pequena quarentena aí de uma semana, né? Mas a Débora ainda está se recuperando ainda, né? Graças a Deus, todos bem. E graças à misericórdia do Senhor, né, irmãos? Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos, né? Amém. Então nós temos que agradecer pela misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Como eu disse, é muito bom estar aqui com os irmãos e hoje nós vamos para mais um capítulo do nosso livro, né? Uma liderança com propósito, do pastor Rick Warren, trata aí da vida do agora governador Neemias. Nós já chegamos a um ponto aqui do estudo que a missão de Neemias foi cumprida. Então, a missão que era erguer os muros, reestruturar os muros, ele conseguiu executar com êxito. Em quantos dias ele terminou o muro? Quem está aqui há mais tempo tem que estar com essa resposta na ponta da língua. Marlene, você lembra em quantos dias ele ergueu o muro? 52 dias. Então, nós já estamos aí desde outubro estudando sobre esse tema, sobre esse livro, né? Então, nós já demoramos mais que o dobro do tempo que Neemias demorou para reconstruir o muro, apenas estudando e tirando valores aí de tudo que essa ação, tudo que esse chamado representou, né? A gente já vai para o terceiro, já quase triplicando esse tempo, só extraindo aí valores e lições desse estudo. Então nós vimos lá desde o primeiro capítulo, então, que o principal ali no líder Neemias não era o seu falar bem, né? Não era o seu carisma, ele não era um agitador ali, uma pessoa que cativava as pessoas ali, com a sua fala, mas sim ele tinha um caráter. Então, o primeiro destaque foi sempre o caráter de Neemias, que é o ponto-chave, o fundamental para um grande líder. Nós estamos falando de liderança cristã, então Neemias, com o seu caráter, nos ensina muito. E hoje, a nossa lição, nosso capítulo de número 11 diz assim: o que é preciso para ser um grande líder? Mas é um grande líder mesmo, um líder no estilo Neemias, né? Então, nós vamos falar hoje, nosso desafio aqui é trazer 8 aspectos aí da liderança de Neemias. Nós não vamos entrar a fundo em nenhum desses aspectos, porque, como eu disse, nós já estamos na parte final, no penúltimo capítulo, então nós já estudamos a fundo várias dessas questões, mas nós chegamos ao ponto do livro que ele meio que está fazendo uma retrospectiva ali, passando um pente fino. No último capítulo da semana que vem, ele vai falar sobre os aspectos de Neemias e de Jesus, qual a semelhança, né? Mas hoje nós vamos falar de 8 aspectos aí de um líder, o que é preciso para um líder para ser um grande líder, né? Todas essas lições extraídas do livro de Neemias, da vida, como eu disse agora, governador Neemias. Então eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias e nós vamos passar por alguns textos. Então os irmãos mantenham aí as Bíblias abertas, e nós vamos sempre consultar e relembrar alguns textos que nós já lemos. O primeiro aspecto é a compaixão, né? Olha lá o que diz Neemias 1:4. Nós vamos voltar lá no início, para quando Neemias sentiu ali tocado pelo Senhor para começar aí a sua missão. Diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando a Deus dos céus. Compaixão. Nós vimos aqui que a mensagem chegou ao coração de Neemias, em que ele viu que o seu povo, a sua cidade, a cidade onde seus pais estavam enterrados, estava sofrendo. Os muros estavam destruídos, o povo estava sendo vendido, sendo escravizado, e com isso ele recebeu essa notícia e ele se entristeceu. Ele ficou triste, mas o aspecto principal é que ele, por amor àquelas pessoas, por amor àquele povo,
ele tomou uma atitude, que é a atitude dessa missão que nós estamos falando, da reconstrução dos templos, dos muros, perdão. Então, aqui o pastor Rick Warren coloca uma frase: o amor é o fundamento da liderança cristã. Porque o que é compaixão, se não ter amor às pessoas, né? Nós vemos aqui que ele foi confrontado com uma situação de tristeza, uma situação de dor, que trazia angústia, e ele, por amor às pessoas, teve uma proação. Olha o que diz aqui no capítulo 11 deste livro, diz assim: olha sua reação diante das injustiças. A comida era escassa, as casas estavam hipotecadas em excesso, os juros e os impostos eram incrivelmente altos e as pessoas se viam obrigadas a vender seus filhos como escravos, simplesmente para pagar suas dívidas. Neemias disse: quando vi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Aqui nós vemos outro aspecto, a fúria, né? E essa fúria é uma fúria que vem do amor, né? Olha o que o pastor Rick Warren diz: a ira diante do pecado é uma reação produto do amor, né? Então, nós como líderes cristãos, nós devemos pensar sobre isso, sobre a compaixão, porque quando nós falamos da nossa igreja, de liderar pessoas, o amor precisa estar envolvido, né, pastor? Como que uma pessoa vai ser o pastor de uma igreja se ela não ama a vida daqueles liderados, das suas ovelhas? É um ponto fundamental. Olha como Jesus se relacionava com as pessoas no seu tempo, né? Como Jesus amava seus discípulos, como era a relação de Jesus, que é o nosso principal referencial de liderança, né? Hoje nós estamos estudando sobre Neemias, então nós sabemos que o maior líder que Deus já levantou sobre a terra foi o líder Jesus, né? Nosso Salvador. Compaixão. Tem uma pergunta aqui para nós refletirmos. Na liderança, a base de tudo firma-se no amor, mas você ama pessoas? Preocupa-se com elas? A liderança sem amor se torna uma simples manipulação. Olha só, se a pessoa não lidera pessoas porque ela ama aquelas vidas, o pastor Rick Warren diz que isso é uma manipulação, que ela só está então fazendo com que as pessoas ajam da maneira como ela quer. Um pastor que ama as pessoas, ama pessoas, ele insiste na mudança, na atitude daquelas pessoas porque quer o bem delas, né? Essa está a diferença, aí está a diferença quando nós falamos de uma liderança cristã e uma liderança do mundo, vamos colocar assim, principalmente vamos colocar dos governantes, que são sempre interesses políticos ou financeiros. Nós sempre vemos isso, né? Será que esses líderes estão realmente preocupados com as pessoas ou com interesses? Mas na liderança cristã, o amor, ele tem que estar em primeiro lugar. É um dos, como o pastor Rick Warren colocou aqui, como o primeiro, né? Vamos colocar assim então, que é o principal, a base é o amor. Nós vimos Neemias, por amor àquele povo, dar um passo de fé e seguir sua caminhada ali, seguindo ali para a obra da reconstrução do muro, né? Esse foi o primeiro. Então, compaixão. Se os irmãos quiserem anotar aí, o pastor Rick Warren recomenda que esses 8 pontos venham sendo sempre revistos e analisados para quem deseja aí ser um líder com êxito, né? Então, primeiro ponto, compaixão. Segundo, meditação. E aqui o pastor Rick Warren traz 2 aspectos da meditação: a meditação e a oração, né? E ele enfatiza muito o bom uso do tempo. Então, um bom líder, ele sabe muito bem planejar o seu tempo e ele separa um tempo precioso para meditação, para a leitura da palavra, para a oração, que é o momento que ele está ali se preparando, né? E ele coloca assim: sua vida privada de oração determina a eficácia da sua liderança pública, né? Então eu entendo que, lendo aqui essa parte desse capítulo, que a liderança, o treinamento do líder, a capacitação, como que o líder treina? Não tem como como que eu vou treinar a liderar pessoas? Porque isso é um exercício prático. Mas eu penso que o treinamento do líder cristão é a sua meditação no seu momento de oração. Porque ali ele vai receber de Deus o discernimento e a sabedoria, a autoridade das suas ações. Então, o pastor Rick Warren enfatiza muito. Mas vamos ao texto,
ver o que Neemias, que lição nós podemos tirar com Neemias. Neemias 1, ainda, versículos 5 e 6. Então, Neemias 1, 5 e 6 diz assim: Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. E diz aí, versículo 6: de dia e de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Então, a partir do momento que ele recebeu aquela notícia, né, nós podemos ver que ele começou a orar. E ele, por alguns dias, nós vamos progredir nessa história, mas ele por alguns dias foi orando de dia e de noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. No caso, os servos do Senhor, né? Então, quando ele recebeu aquilo, ele foi meditar e foi orar de dia e de noite. Nós vimos aqui, e nós vimos já em outras situações aqui do livro todo de Neemias, que ele era um líder que em tudo colocava-se diante do Senhor. Todas as decisões, ele primeiramente se colocava em meditação e oração diante do Senhor. Vamos ver mais um episódio agora no capítulo 5, versículos 6 e 7. Diz assim, Neemias 5:6: Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso, fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais. Então, quando ele viu que o próprio povo ali estava se auto-prejudicando, né? Os nobres e os oficiais estavam roubando o povo ali, estavam explorando o povo, ele fez uma avaliação e foi falar com os nobres e com os oficiais. O pastor Ricord coloca uma frase aqui que diz assim: o cérebro, você precisa saber colocar o cérebro em funcionamento antes da sua língua. E aí eu lembrei de uma mensagem que o pastor pregou, eu não sei se foi, eu acredito que no domingo de manhã, o pastor estava falando sobre Tiago 3 ali, que fala sobre a língua, né? E o pastor usou um exemplo próprio dele, né? Que ele disse que lá, quando mais novo, ele era um pouco mais impulsivo por falar, né, pastor? Por isso o pastor compartilhou que às vezes ele falava sem pensar e depois sofria as consequências daquilo, mas que com o tempo ele foi buscando se capacitar nessa situação. E é justamente isso que o pastor Rick Warren coloca: meditação e oração, para que na hora do momento da adversidade, no momento da ação do líder, ele saiba exatamente como agir, né? Porque ele já vai estar mais preparado. Como eu disse, é como se fosse um treinamento, mas não é um treinamento. O líder não sabe ali o que vai acontecer, né? Muitas vezes as situações vêm de última hora, mas com a meditação, com a oração, ele estará sempre ali capacitado. Tem mais uma pergunta aqui que nos faz pensar. Diz assim: alguma vez você falou sem pensar? Como líder, você precisa aprender, assim como eu tive que aprender, o pastor Ricardo falando, que é importante pensar antes de falar. Os grandes líderes meditam. Neemias diz: meditei sobre o que eu ia dizer, né? E o pastor Ricardo coloca aqui que quando ele vai fazer uma pregação no domingo, lá na sua igreja, ou fazia, não sei se ele ainda é vivo, não sei de quando é esse livro, se ele é um contemporâneo nosso, mas ele diz que meditava 16 horas para a mensagem dele do final de semana. E a mensagem dele durava aproximadamente 1 hora. Então, para cada minuto ali, ele dedicava 16. Para cada minuto que ele ia falar, ele meditava e orava 16 sobre aquilo que ele ia pregar, né? E eu fiz mais uma observação aqui, faço, né? Que quando nós estamos meditando e orando, nós estamos nos auto-ministrando, né? Quando nós lemos a palavra, buscamos um estudo como esse, estamos, no meu caso lá, preparando durante essa semana e um pouco da semana passada esse estudo, nós estamos nos auto ali ministrando, né? Porque nós estamos recebendo da palavra de Deus. Então, nosso segundo ponto é esse, a meditação. Terceiro, atitude positiva, né? Vamos ver ali mais um exemplo. Vamos voltar agora um pouco em Neemias 2, versículo 1.
dizendo: no ano 20º do rei Artaxerxes, estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca estive triste diante dele. Olha aí, nós estamos falando sobre atitude positiva, mas nós temos um exemplo aqui em que o próprio Neemias disse que estava triste diante do rei. Mas nós sabemos que ele já trabalhava para o rei há alguns anos, e ele coloca aqui que ele nunca antes tinha se colocado triste diante do rei. Isso nos leva a crer e a entender que ele era uma pessoa positiva, né? Uma pessoa que estava sempre alegre. Tanto que nós, lendo o texto, nós vamos ver que o rei pergunta para ele, né? O que está acontecendo? Você não parece estar bem. Aí ele explica que recebeu uma notícia. Nós vamos passar por esse texto ainda. Então, o pastor Rick Warren coloca aqui para nós que os líderes devem ser encorajadores, não desanimadores, né? Há alguns, ele coloca aqui, há alguns que se levantam pela manhã dizendo: Senhor, bom dia, e outros que se levantam dizendo: Senhor, já é dia, né? Então ele coloca aqui 2 pontos: das pessoas que já levantam se murmurando porque dormiram um pouco, já amanheceu, e as outras que, né, saudam ao Senhor, dão um bom dia, querendo agradecer ao Senhor por mais um dia que se inicia, né? E lembrando sobre isso, eu lembrei de um patrão que eu tive, em uma época, os negócios não estavam indo muito bem, e ele também estava com uns problemas de saúde, problemas pessoais, e a tristeza bateu ele de uma maneira que foi contagiando todo mundo da empresa, porque nós como funcionários olhávamos para ele assim, quando olhava para ele naquela derrota, ia contaminando todo mundo. Aí até que uma pessoa foi lá e falou para ele: do jeito que você está aí, tá todo mundo dá vontade de ir para casa chorar quando você passa perto de tanta, né? Mas ele estava passando por um momento difícil, e isso chama atenção justamente porque não era uma pessoa que se comportava assim, né? Mas nós sabemos que às vezes, né, determinados problemas, situações abatem o nosso emocional, né? Mas como líderes, o pastor Ricord coloca aqui que o líder ele deve se esforçar para sorrir. O primeiro passo ali para ter uma atitude positiva e passar isso para os liderados é o ato do sorriso, né? Aí ele levanta um questionamento aqui: como você pode ser um líder de bom ânimo quando se sente cansado e esgotado? Às vezes não são nenhuma situações específicas, às vezes o cansaço e o esgotamento atingem o líder, né? Neemias 8:10 revela um segredo, diz assim: nesse dia é consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá, né? Olha o que diz aí. E aí ele coloca aqui que a alegria é diferente da felicidade. Quando eu li primeiro essa frase que eu vou dizer agora, eu não concordei muito, porque ele diz assim, ó: a alegria é diferente da felicidade, a felicidade depende do que acontece e a alegria é interna. Eu sempre ficava pensando assim: não, uma pessoa que é alegre, ela pode estar alegre por uma circunstância, mas a pessoa que é feliz é uma felicidade plena. E quando eu li isso aqui, eu fiquei confrontado com isso, né? Só que eu parei para pensar. Ele diz aqui que a alegria, ela depende, a felicidade depende do que acontece e a alegria é interna. A gente não fala assim: fulano, geralmente, fulano é feliz. A gente fala: fulano é uma pessoa alegre, né? Ou seja, ela é alegre. E quando a gente pensa, por exemplo, o pastor Godilei vai ficar feliz quando ele souber de tal coisa. Ou então, quando eu ganhei tal coisa, eu fiquei muito feliz, né? Então, realmente, a felicidade, ela está ali atrelada a um acontecimento, algo que acontece ali. Mas a pessoa alegre, como a gente diz, né? A fulano é alegre, né? A Cecília é uma pessoa alegre, ela já está sorrindo para mim, né? Então, nós vimos aí que a alegria, como diz Neemias, né? A alegria do Senhor os fortalecerá. Então, o terceiro ponto desse nosso estudo de hoje é atitude positiva, né? Então, nós já falamos sobre compaixão, sobre a meditação e sobre uma atitude positiva. Quarto, concentração, né? E aqui tem 2 aspectos: um aspecto do planejamento e um aspecto do foco, né? Nós vamos ver como Neemias agiu nessa questão. E concentração, a gente fala de planejamento e foco,
Eu vejo assim, sempre os bons líderes, os líderes de destaque, são aquelas pessoas que pensam à frente, né? Muitas vezes o líder ele tem aquela visão, por isso que ele é diferente, ele se destaca e ele assume o papel de liderança, porque durante as situações ele geralmente ele consegue ver adiante o que vai acontecer, né? Quem gosta de futebol aí sabe que o bom treinador é aquele que tem ali ferramentas já preparadas com o seu time no decorrer do jogo, para as situações que acontecer, ele consegue ali encaminhar o time para determinadas ações ali dentro de campo para conseguir a vitória, né? Então a gente fala de futebol, mas quando a gente fala de um líder, ele, querendo ou não, está treinando uma equipe, né? Tem ali os seus liderados. Então o bom líder é aquele que sempre tem a visão ali para frente, né? Vamos ver aqui Neemias 6, 2 ao 4, ver o que nós podemos tirar de lição com o texto de Neemias. Então Neemias 6, 2 diz assim: Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês, eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, nós já lemos todos esses textos, né? Mas ali, Sambalate e Gesem, assim como também Tobias, eram opositores dessa obra, né? Eles queriam que essa obra não acontecesse, então eles viviam ali para atrapalhar a vida de Neemias, e eles então chamaram Neemias, né, para Neemias ir lá se encontrar com eles. E Neemias, meditando, né, olhou e falou assim: não, eu estou ocupado aqui, né? Ou seja, ele manteve o foco. Nós estamos falando aqui nesse tópico de planejamento e foco. Planejamento foi até uma parte lá no início desse projeto, foi uma aula que até o pastor Godley que ministrou naquele dia, né? Nós vimos todo o planejamento de Neemias, ele estava bem preparado, ele pensou em tudo, né? Mas em nenhum momento ele perdeu o foco, né? Nós vimos aqui que uma pessoa sem foco não teria construído esse muro em 55 dias, né? Eu digo assim que até um líder mediano não conseguiria em tão pouco tempo construir esse muro. Talvez poderia construir em um ano, construir em vários meses, mas todos esses aspectos que nós estamos vendo hoje e vimos todo esse tempo, né, mostram que Neemias era realmente um líder acima da média. Então ele manteve o foco, não deixou, né, se desviar a sua atenção e conseguiu ali o êxito, né? Aí tem uma frase interessante aqui do pastor Rick, diz assim: o princípio da concentração é esse: o principal é que o principal continue sendo o principal. Ou seja, o foco principal não pode mudar. Então o principal precisa ser o principal, né? E aí ele usa o exemplo aqui de Paulo, que Paulo diz lá em Filipenses 3,13, diz assim: mas uma coisa faço, né? Aí Paulo continua o texto falando que não olha para trás, mas olha para frente, né? Seguindo ali na vocação que ele recebeu de Cristo, né? Então o pastor Rick Warren diz até assim: ele não diz que estas 40 coisas faço, mas uma coisa eu faço, né? Então um bom líder, ele está sempre focado. Vamos caminhando aqui. 5, criatividade, né? E aí eu vejo que criatividade, uma pessoa criativa, um líder criativo, é aquele líder que toda empresa, grandes corporações sempre procuram, né? Acho que é o profissional mais requisitado do mercado, independente da área de atuação, né? Líder criativo, ele tem uma facilidade maior de motivar os seus liderados, mas também eu vejo que o líder criativo principal não é nem a parte da motivação, porque motivar pode ter vários aspectos, né? Até a questão financeira pode motivar uma equipe, mas
a solução de conflitos, né? A resolução, quando há um problema grave de ser resolvido, aí ele precisa ter criatividade ali para conseguir contornar. E nós estamos falando de pessoas, né? Então, geralmente, uma liderança cristã tem que lidar algumas vezes, quando nós estamos falando de pessoas, de problemas principalmente com relacionamento, né? E aí eu vejo que a criatividade aí não é uma criatividade de motivação, mas sim para solução de problema, é uma atitude aí fundamental para um líder. E eu já falei algumas vezes, mas nosso pastor tem vários atributos a serem exaltados, mas um dos principais eu vejo de diferença nele é justamente lidar com conflitos, né? Como ele soluciona esses problemas, como ele lidar ali com essas situações difíceis. Às vezes eu fico pensando, quero ver o que o pastor vai arrumar agora, o que ele vai fazer, né? E ele sempre consegue ali contornar ali situações cabeludas, né, irmãos? Mas vamos lá. O pastor Ricardo diz assim: novos desafios exigem novas soluções quando as mesmas coisas de sempre já não funcionam. E aí que entra a criatividade. Quando aquilo que está sendo feito não está funcionando, novas ideias, né, novos projetos precisam ser implementados, né? E nós aqui na igreja, agora vamos falar do aspecto mais da motivação. Nós temos um privilégio de trabalhar com professoras infantis, principalmente, né? Mas aqui na nossa igreja tem vários professores. E professor tem um hábito, assim, mais, veja, principalmente a Eliane, a Aurinete, assim, que lidam diretamente aqui com as crianças na igreja, que sempre elas precisam estar com a criatividade ali em alta, porque prender a atenção das crianças, e aí tem toda a questão de precisam ser aulas lúdicas ali, trazer um teatro, um desenho. Então exige delas assim uma criatividade muito grande, né? E a Aurinete assumiu o Ministério de Louvor esse ano, e na primeira reunião, eu falo que é a reunião de posse dela, ela chegou aqui, aí a gente chegou, já estava um círculo formado, tinha uma urna no meio, tinha uns marshmallows lá, a gente ficou brincando falando que era palmito, e aí ela trouxe um questionário. Então a gente vê assim que ela já tem uma criatividade grande, né? Ali, então todo mundo já ficou ali respondendo um questionário. No final ela fez um sorteio de um amigo secreto de oração, que só vai ser revelado lá no final. Trouxe um cronograma de ações. Isso revela a criatividade, né? Ela criando ali ferramentas para interagir o ministério, né? E manter todo mundo focado o ano todo ali nos trabalhos da igreja, né? Vamos ver então o que diz o texto em Neemias 4. Qual a lição que nós temos aí com Neemias 4? Neemias 4:13. Diz assim: por isso, posicionei alguns dos povos atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Então nós vimos aí uma estratégia que Neemias teve no momento em que ele estava vendo que essa aula foi eu quem fiz. Então ele estava começando a ver ali que ele estava sofrendo acusações, ia ser invadido ali, as pessoas iam entrar, ia derrubar o muro que ele estava reconstruindo. Então ele bolou ali uma estratégia de armar o povo. Enquanto eles trabalhavam, eles também vigiavam. Tem um outro texto, que é agora do versículo 14, que é a continuação, que diz assim, ele falando para os seus liderados, diz assim: lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo o que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Ou seja, Neemias ele teve uma ideia. Ele colocou os homens que estavam trabalhando junto com as suas famílias ali nos pontos vulneráveis dos muros,
que a gente leu ali, que ele viu os pontos mais baixos, né? O lugar mais vulnerável, colocou ali as famílias. Eu lembro que naquela oportunidade eu usei o exemplo do irmão Vitor, que não está aqui. Ele está morando aqui, mas a família dele é de Natal. Aí eu falei, pensa, Vitor, você com uma missão aqui em Campo Grande, sabendo que seus pais, seus avós, seu irmão estão lá vulneráveis, podendo sofrer algum tipo de ataque. Como ficaria a sua cabeça morando aqui em Campo Grande, sabendo dessa situação que está acontecendo lá no Rio Grande do Norte? Claro que eu usei um exemplo exagerado, né, de uma distância longa, mas ali na cidade mesmo, como ficariam os trabalhadores sabendo que suas casas podiam estar sendo invadidas, que eles estariam trabalhando ali no muro, mas em outro ponto da cidade poderia ser invadida a cidade, né? Então, para manter o foco dessas pessoas, Neemias teve essa estratégia, né? Ele foi criativo, então ele teve criatividade nesse momento e deixou a família junto com os homens e armou os homens. E aqui diz que enquanto metade trabalhava, metade vigiava, né? Então ele fez todo um esquema para a obra não parar e para que estivesse em segurança. Porque se ele parasse a obra só para se proteger, o muro não ia ficar pronto. E se ele desse atenção somente para o muro, ele ia ser invadido. Eles iam derrubar tudo o muro de novo. Então, só tinha duas opções, mas ele teve a criatividade de criar uma terceira opção, que era justamente não parar a obra e fortalecer ali os arredores do muro. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá, estamos no 6º. Coragem. Coragem. Quando eu li isso aqui, eu lembrei de um professor que eu tive na faculdade, amigo do Vitor, inclusive, mas nós estamos sem contato dele já tem um tempo. Mas era um professor que sempre a primeira aula do semestre e a última era uma aula motivacional. E aí na época estava na moda, ou nas redes sociais, uma foto assim da academia ou de algum projeto, uma dieta, e colocar lá a hashtag 3F, que era força, foco e fé. E aí numa dessas aulas o professor, ele falando sobre motivação, motivando a turma ali para o ano que estava começando, ele não usou 3Fs, ele usou FFFC, que aí era foco, força, fé e coragem. E aí ele explicava, porque você pode ter esses 3 aspectos, mas se você não tiver coragem, nenhum deles vai te servir. É interessante, né? E é o que nós vamos ver aqui em algumas situações, em específico aqui em Neemias 2. Nós vamos voltar um pouquinho e ver o que nós podemos tirar de lição sobre coragem na liderança de Neemias. Então diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Engraçado que nós estamos falando aqui de coragem, e nós vimos aqui da própria boca de Neemias que ele disse que ele estava com muito medo. Diz assim: com muito medo eu disse ao rei que viva o rei para sempre. Foi aquele episódio que nós falamos no início, em que o rei percebeu que ele estava triste, né? E ele, além de triste com a situação, ele estava com medo, porque o rei poderia falar assim: você está aqui me servindo, está pedindo folga, está pedindo para eu te liberar. O rei poderia acabar com a vida dele ali, né? Mas ele, mesmo com medo, foi e falou com o rei. E aí tem uma frase que ficou famosa, eu acho que é a frase que nós vamos levar, né, quando finalizar esse estudo aqui, é a frase que vai ficar. O pastor lembra a frase, pastor? Sobre a coragem? Sobre a coragem? Coragem é você ter a disposição de ir adiante
Exatamente. Uma frase que nós já vimos aqui nesse estudo, mais de uma vez inclusive, que diz assim: a coragem não é a ausência do medo, mas é seguir em frente apesar do medo, né? Então, mesmo com medo, ele teve a coragem de falar com o rei, né? E aí, eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre o FFFC lá do professor Curtis, né? Ele tinha fé porque ele orava, e ele sabia, ele também tinha força porque ele sabia que ele conseguiria construir aqueles muros, né? Então ele tinha força, ele tinha fé e ele tinha foco, né? Tanto que ele estava ali decidido, ele sabia que ele tinha que falar com o rei e ele já tinha arquitetado tudo ali. Mas se ele não tivesse essa coragem de falar com o rei, ele teria servido o rei talvez até o final da sua vida, e talvez Deus teria levantado outro líder para construir um muro, nós não sabemos. Mas o fato é que a coragem de Neemias foi determinante ali. Mesmo com medo, ele criou a coragem, né, e falou com o rei. Neemias 4,14 diz assim: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Lute por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas, né? Mais uma vez aí, em outro episódio, Neemias encorajando ali os seus liderados. Tem mais um texto que nós podemos relembrar aqui, que é no capítulo 5, que aí é aquela parte que eu falei, em que o próprio povo estava se prejudicando, né? Então os oficiais ali e os nobres estavam explorando os judeus ali, né? Então diz assim, Neemias 5:7: fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres, os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos a outros povos. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos, assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, dos nossos inimigos. Eu e meus irmãos e meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo e do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e fiz declarar sob o juramento que cumprissem a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse: Amém. E louvou ao Senhor. O povo cumpriu o que prometeu. Nós vimos aqui que ele enfrentou ali as autoridades, né? As autoridades que estavam cobrando o povo, estavam ali explorando seus próprios irmãos, né? Mas ele teve ali a coragem de se levantar contrário àquilo, né? E teve êxito, né? Então eu acho que as pessoas vendo ali todo o trabalho dele, toda a sua seriedade, né? Deram ali importância para o que ele estava falando e se comprometeram a parar com a cobrança de juros, né? Aqui o pastor Ricardo coloca assim: o que é coragem? Na realidade é um sinônimo de fé. Ser corajoso significa estar disposto a correr risco, disposto a dar um passo de fé. Irmãos, faltam dois aqui. Consciência limpa. E aqui nós estamos falando de reputação e do testemunho. Vamos mais uma vez para o texto de Neemias. Agora Neemias 5:15. Vou pedir para algum irmão aí fazer a leitura, por favor. Mas os primeiros governadores foram antes de mim, oprimiram o povo, tomaram-lhe o pão e o vinho, e além disso 40 ciclos de prata.
Olha o final do texto, né? Por temer a Deus, não agir dessa maneira, diz aqui nessa versão. Ou seja, já era prática ali do governante extorquir o povo, né? Então o povo estava sendo roubado pelos seus próprios líderes, né? Não era nem líderes de outras nações que vinham, né? O próprio povo ali estava sabotando os próprios irmãos. Neemias, ele teve a oportunidade de fazer isso. Nós vimos aqui que ele se tornou governador, mas ele, por temor a Deus, né? Nós estamos falando aqui de reputação, né? Nós estamos falando aqui de consciência limpa, pelo seu testemunho, por manter ali a palavra de Deus, o temor a Deus, ele não praticou essas coisas, né? Vamos colocar claramente, ele não roubou ali a nação, não roubou os seus irmãos, né? Olha o que diz aqui, diz assim: quando alguém triunfa, há 3 coisas que acompanham o seu sucesso: o poder, o prestígio e o privilégio. E é fácil sentir-se tentado a abusar dessas 3 coisas. Neemias resistiu diante dessas tentações por reverência a Deus. Era um líder com uma consciência limpa. Então Neemias sabia que essa acusação ele não poderia sofrer de maneira alguma, né? Porque ele era uma pessoa honesta, íntegra. E por que ele tinha essa atitude? Porque ele temia a Deus. Último e 8º, né? Convicções. Os grandes líderes têm fortes convicções, né? Então nós vimos aqui que Neemias era um homem convicto, e assim são os líderes, né? Então os grandes líderes são sempre convictos daquilo que são chamados, daquilo que vão fazer, que fazem, né? Porque uma pessoa que não passa confiança, não é uma pessoa bem esclarecida ali, bem definida o que ela deseja passar para os seus liderados, ela causa dúvida, né? E o seu prestígio fica abalado, porque a gente vai ser liderado por uma pessoa que não sabe para onde vai, né? Pessoa que muda muito de opinião, volátil, assim, vamos colocar, né? Isso quebra ali a confiança dos seus liderados, né? Então, algumas coisas que os líderes passam, né? Eles provam zombaria, desânimo, de medo, discórdia, divisão, distração, difamação, ameaça. Tudo isso o líder está propenso a sentir, né? Assim como Neemias sofreu todas essas. Mas aqui tem 4 aspectos que Neemias, por causa desses aspectos, Neemias não perdeu suas convicções. Ele tinha um motivo que impulsionava ele tinha uma perspectiva clara do que ele ia alcançar, ele orava continuamente e ele perseverava. Então essas 4 ferramentas existiam na vida de Neemias que não deixavam com que ele se abalasse. Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, né? Parece que Neemias tinha esse versículo no seu coração mesmo antes dele ser escrito, né? Então ele mantinha ali as suas convicções, ele mantinha o foco, né? E aqui, para finalizar, o pastor Rick Warren coloca aqui uma oração que diz assim: Pai, a viagem tem sido emocionante enquanto percorremos com Neemias a rota da liderança. Ele nos ensinou muito acerca deste tema, lições que podemos aplicar na prática como líderes da nossa igreja, nossa casa e nosso trabalho. Todos nós somos chamados para ser líderes em diferentes momentos. Pedimos-te que possamos compreender que o fundamento da liderança é o caráter, não o carisma, nem os estudos ou os talentos, mas o caráter, né? Então, quais os valores, né? Como se constrói um caráter de um líder bem-sucedido, né? Um líder bem-sucedido cristão. Os 8 aspectos que nós falamos hoje: compaixão, né? O amor pelas pessoas, a meditação. Depois nós passamos para a atitude positiva, a concentração, falamos de manter o foco, né? A criatividade, né? Tanto nos projetos para motivar as pessoas como para a solução de problemas. A coragem, que é o que está ligado à ação do líder, né? Um líder que não tem a coragem, ele nem sequer pode assumir uma liderança. Se ele não tem coragem, né? Como que ele vai lidar ali com as situações da sua liderança?
7, consciência limpa. Nós falamos de testemunho, né? Testemunho e do temor ao Senhor. E por último agora nós falamos sobre a convicção, né? Estar convicto do seu chamado, convicto do seu ministério, convicto daquilo que você foi levantado para fazer, né? E nós passamos aqui por vários aspectos, né? Sempre vemos Neemias com a sua integridade e a sua oração, né? 2 aspectos aí que Neemias não abria mão: a integridade dele, né? E a sua vida de oração. Nós vamos lá em meditação. Amém, irmãos? Esse era o nosso estudo de hoje. Conseguimos aí cumprir um tempo razoavelmente bom. Nós tínhamos 8 tópicos aqui para falar. Como eu disse, todos esses textos nós já tínhamos lido, e muitos desses aspectos também já tinham sido trabalhados em outros temas. Nós estamos fazendo aqui já ao final do livro uma retrospectiva, vamos colocar assim. Amém? Vamos colocar de pé para nós estarmos orando. Mais uma vez agradecer ao Senhor pela noite de hoje, por estarmos na casa dele. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos na sua casa, por estarmos, ó Deus, em comunhão com nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que sempre, ó Pai, enche nossos corações. Deus, obrigado pela revelação que existe na tua palavra, porque pela tua palavra podemos te conhecer, ó Deus, podemos entender o que o Senhor tem para nós, como o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor espera de nós. Deus, que o Senhor abençoe a nossa vida, nossos familiares, a nossa casa, a nossa igreja, Deus, os ministérios dessa igreja, nossas lideranças, ó Pai. Que o Senhor dê a todos esses aspectos aqui que nós lemos hoje, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, coloque na vida dos nossos líderes, nas nossas vidas, ó Pai, porque como nós vimos aqui, o Senhor nos chama para liderar, ser líderes, ó Pai. Em algum momento da nossa vida nós precisamos, ó Deus, ter essas atitudes de líder. E todos esses aspectos aqui, Pai, tão abençoadores que nós vimos na vida do seu servo Neemias, dos nossos líderes, ó Pai, e sobre nós, recaia todos eles, ó Pai. O Senhor enche nosso coração desses aspectos e junto, ó Pai, com o momento de oração, da sua capacidade, da capacidade que vem do Senhor, nós possamos conseguir, ó Deus, fazer um bom trabalho na tua casa, Deus, e ser uma bênção na vida dos nossos irmãos. Ó Deus, fortalece também, Deus, e faz arder em nós compaixão, o amor pelas vidas, ó Pai, o amor pelos nossos irmãos, ó Deus, o amor pela tua obra. Essa oração que nós fazemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, antes de liberar os irmãos, eu estava meditando nessa aula que o Larson estava dando. Eu fico feliz de ver o Larson e outros jovens dando aula aqui nas quartas-feiras e dando uma excelente aula, né, ministrando uma excelente aula sobre os temas que são propostos. E como o Larson falou sobre o perfil de um líder, é óbvio que como líder da igreja eu estava ali avaliando algumas coisas na minha própria vida, né? Então eu louvo a Deus porque muitas das qualidades que ele apontou, eu consegui me ver essas qualidades em mim: coragem, retidão, convicção. Tenho muita convicção. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção foi aquela frase que você falou, que a liderança sem amor ela se torna um ato de manipulação, né? E isso é uma coisa que Deus sempre me incomodou muito, e um texto que eu trago muito comigo no meu coração, esse texto 2 Coríntios 12:15, onde Paulo diz: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja por vós menos amado. Ou seja, Paulo, é muito forte essa declaração que Paulo faz, e é uma frase que sempre me tocou muito, e Deus sempre trabalhou isso no meu coração. Eu aprendi com Paulo que o líder, e um líder como ele foi, ele não tem dificuldade com a questão de muitas vezes receber menos amor do que o amor que ele está dando às pessoas que ele lidera. Então Deus sempre trabalhou isso no meu coração, e quando você faz as coisas com amor, você recebe uma força extra, não fica pesado, você estar com as pessoas, você cuidar dos problemas das pessoas,
você conduzir o trabalho que Deus lhe confiou. Por quê? Porque o amor tira esse peso, né? Porque quando não é com amor, você fica doido para sair dali. Não precisa de férias, de 30 dias, de um mês, porque eu não aguento mais essa situação. Então eu vejo que o amor que Deus colocou no meu coração, pelo menos pela igreja, pela vida dos irmãos, me dá a condição de estar sempre e sem precisar tanto de férias, né? Tanto de descanso extra, tanto de estar... Não que eu não precise. Descansar de vez em quando é bom, sair com a família, mas eu vejo que o amor, ele te dá uma condição de fazer as coisas, de cuidar de problemas, que é uma coisa que ninguém gosta, cuidar de problemas de outras pessoas, mas fazer tudo isso com alegria, com disposição, com amor, com entrega, né? Então, o amor, para mim, de tudo que você falou hoje, é a base mais importante, né? É o mais importante, porque se não houver amor, você pode ter coragem, você pode ter fé, você pode ter tudo isso, mas sem amor você vai desistir no meio do caminho. Porque hoje, se você não tiver amor pelas pessoas, apesar dos seus problemas, das suas lutas, você não consegue fazer a obra de Deus. Então eu queria deixar essa palavra no coração também dos irmãos, né? Se a irmã Elir quer entregar o dízimo, vem aqui. Nós vamos orar pelo dízimo que a irmã vai estar entregando.